Olá, pessoal. Estamos aqui na gravação da Semana Final do Congresso. Como sempre, o nosso convidado, Diogo Chamun, nosso diretor da pasta legislativa. Bem-vindo, Chamun. Bom dia, Daniel. Obrigado por participar mais uma vez aí desse esclarecimento ao nosso pessoal que nos acompanha. E hoje nós vamos trazer aí as novidades do Congresso, o que é que nós temos aí nos últimos 15 dias, com duas pautas bem específicas, né? Falar sobre a Lei 14.438, que é o SIM Digital, e também a PLP, né, o Projeto de Lei Parlamentar 108/21. Então, Chamun, vamos começar com essa medida 14.438, essa lei que virou crédito, né, que é o SIM Digital. Queria que tu explanasse um pouco o que se refere a isso. Esta lei é a conversão da medida provisória 1107 deste ano de 2022, e ela está trazendo microcréditos para pessoas físicas e microempreendedores individuais de valores baixos, mas também tentando colocar essa linha de crédito disponível a essas pessoas físicas e microempreendedores individuais que não têm acesso ao sistema financeiro tradicional. Então, eu acho que é uma boa iniciativa. A gente, olhando ali as condições, percebe que os juros não são baixos, né? Está falando a uma taxa de 3,6% ao mês, num prazo de até 24 meses, mas levando em consideração que essas pessoas, esse público-alvo, não tem acesso ao sistema financeiro tradicional, é uma iniciativa que a gente tem que saudar. A expectativa é que se atinja até 4,5 milhões de pessoas com esta lei, com esta medida. Certo. Vale ressaltar que virou lei, mas ainda não está disponível para o público, né? Ainda falta algum tipo de regulamentação, correto? Sim, falta a regulamentação do Ministério do Trabalho. Então, ele tem que colocar as condições para poder estar disponível aí para este público-alvo. Também a gente pode mencionar aqui que são valores baixos, então, para a pessoa física é até R$ 1.500, então é um valor bem baixo, mas é direcionado a esse público, e para o microempreendedor individual de até R$ 4.500. Então, essas são as possibilidades e os limites para essa linha de microcrédito, né? São valores baixos. Ok, então são especificamente para esse público, né? Pessoa física e microempreendedores individuais aí que estejam com problemas de linha de crédito, né? Não têm acesso, então eles terão essa pequena verba, né? Mas poderá ajudar muito o seu negócio. A gente pode deixar um alerta aqui, né? Porque sempre quando as pessoas estão ávidas assim por recursos, né, para tocar o seu negócio, para iniciar o seu negócio, é importante que saiba, né, que se vai pegar R$ 1.000 agora, vai pagar mais do que isso. Então, também tem que ter essa consciência e, de repente, buscar aí uma assessoria para entender de que forma isso vai ser pago e qual a sua necessidade, porque planejamento é tudo, né? Inclusive, principalmente para pegar dinheiro emprestado. O famoso planejamento financeiro, né? Seu fluxo de caixa, então vai ter uma parcela a mais, vai resolver um problema, mas pode criar outro, né? Exatamente. Então, sempre ter esse cuidado aí financeiro. E aí, a gente passando por uma pauta bem atual, que a gente já falou no último programa, né? Que a gente já trouxe alguns entendimentos sobre a PLP 108/21. Vamos falar sobre essa novidade aí que passou na CCJ agora esses dias. A PLP 108, ela trata do Simples Nacional. Ela teve origem no Senado, com uma abrangência bem mais restrita, exclusivamente falando de MEI, passando o limite do MEI dos atuais 81 mil para 132 empregados. Aí, quando foi para a Câmara, aí vem o substitutivo, ampliando ainda mais esse limite e incluindo, inclusive, as empresas, as micro e pequenas empresas, atualizando a tabela do imposto a tabela do Simples Nacional pelo IPCA
de 2006 até março de 22. Então, houve um aumento bem expressivo. Nós estamos falando aqui de um aumento de 81 mil do MEI para 144 mil. Nós estamos falando de um aumento da microempresa dos atuais R$360 mil anuais para 869 mil. E nós estamos falando do aumento do limite da EPP, das empresas de pequeno porte, dos atuais 4,8 milhões para 8.694 mil. Além disso, não é só o limite que está sendo aumentado, toda a tabela está sendo reajustada. E isso é uma notícia muito boa, porque os nossos micro e pequenos empresários, quando vendem seu serviço, seu produto, eles têm um efeito inflacionário. Então, o que se vendia há 2, 3, 5 anos, eles sofrem um efeito inflacionário e hoje o preço está elevado. Se a tabela não acompanha a inflação, acaba se pagando mais imposto. Então, é muito salutar essa medida. A gente está vendo um aumento a proposta de aumento muito expressiva, o que nos deixa receosos no sentido de aprovação, porque ela já passou pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, já passou pela CCJ, e agora ela volta ao Senado para ir à sanção do presidente. A nossa torcida é grande, que isso avance, mas realmente o reajuste foi muito expressivo. São valores aí, a gente está falando de em torno de 80% de aumento na tabela. E outro aspecto, talvez o mais importante de todos, é que também cria a atualização automática, a indexação da tabela pelo IPCA, que é um índice oficial de inflação. Isso seria, se isso avançar e for aprovado, é uma grande conquista, porque hoje essa dinâmica da tabela do Simples Nacional, assim como a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, que já está defasada em 140%, essas tabelas, para sofrerem atualização, ou melhor, para reporem os efeitos inflacionários, elas dependem de projeto de lei, elas dependem de uma discussão, de uma aprovação no Congresso, o que, convenhamos, não é nada salutar para simplesmente repor perdas inflacionárias, haver a necessidade de um debate no Congresso Nacional. Então, basicamente, esse projeto ele trata dessa questão de atualização. Temos também ainda alguns pontos de atenção, como o MEI. Né? O MEI a gente tem uma origem muito nobre, muito legal, muito importante, que é tirar trabalhadores da informalidade. Mas, então, ao aumentar demais o limite do MEI, pode trazer algumas consequências. Hoje, já tem dados que os MEIs do Brasil eles têm inadimplência de 41%. E se levar em consideração que hoje nós temos no Brasil quase 14 milhões de MEIs, então a gente pode ter aí algum descompasso. O que a gente vem defendendo, e a FENACOM vem atuando nesse sentido? Que do MEI para o Simples, do MEI para o microempresa, que se faça uma transição mais amigável, menos onerosa, mais simplificada, para que os microempreendedores individuais possam ascender e empreender sem esse risco de burocracia e de custos fiscais mais elevados. Então, basicamente, esta medida, esse projeto, ele traz essa essência muito bacana, mas tem esse ponto de atenção em relação ao MEI e também outro detalhe, né, que são os sublimites estaduais, que hoje nós temos um limite do Simples Nacional de 4.800.000, mas para efeitos de ICMS e ISS-QN, o limite é dos antigos 3.600.000. Então, muito difícil que os limites estaduais acompanhem esse limite nacional, federal, mas, de qualquer forma, qualquer tipo de atualização da tabela ela é salutar. Vai ser muito interessante, né, para algumas empresas que estão aí com seu faturamento também já perto de estourar, ou numa faixa muito avançada, que aí não está compensando, de rever todo o seu planejamento tributário, acompanhar. A gente sabe que isso não vai ser voltado agora nos próximos dias, né? O cenário político ele está um pouco paralisado devido
as eleições que está acontecendo no Brasil. Então, a gente não tem uma data certa disso acontecer. E acontecendo este ano, como a gente espera que aconteça, seja de forma íntegra do projeto ou parcial, as sanções deverão valer a partir do ano seguinte. Então, todo o seu planejamento tributário aí da empresa é importante estar acompanhando e já vendo aí as possibilidades de mudança de permanência do Simples ou de outra tributação. É um projeto bem importante para o nosso país, representa praticamente todas as empresas, né, 97, 98% das empresas existentes, que se abrange aí, que se favorecem com essa lei complementar 123, que fala sobre o Simples Nacional. Né? Diogo, então os próximos passos seria isso, né? Aguardar agora a sanção, a votação do Poder Legislativo para sanção presidencial. Agora, então, como passou pelas comissões, vai a votação no plenário da Câmara, na sequência, retorna ao Senado também para votação, e aí sim vai para a sanção presidencial. Gostaria também de reforçar que nós estamos falando aqui de uma justiça fiscal, que é simplesmente reposição das perdas inflacionárias. E nós temos hoje no Brasil quase 7 milhões de micro e pequenas empresas, 14 milhões de MEIs. E nós estamos falando aqui de 30% do PIB. Essas empresas contribuem com 30% do nosso PIB. Então, é uma fatia expressiva da nossa economia, e que não pode ser penalizada porque vivemos num ambiente com inflação. Então, é muito importante, sim, talvez, se não se chegue aos patamares dos valores das atualizações previstas no projeto, que se faça alguma coisa intermediária e que se avance com essa indexação IPCA, que seria uma grande conquista para a economia e para o Brasil. A gente fala desse número expressivo, né? Você trouxe bem 80%, 81% de atualização, né? De aumento, mas não é de um ano para o outro, né? Você explicou agora, isso aí é de longo tempo que a tabela não vem sendo atualizada e com isso os empresários vêm perdendo essa capacidade de ter uma tributação menor. E outro ponto muito importante que o governo, as entidades, os parlamentares têm que avaliar e trabalhar é realmente acabar com esse sublimite estadual, né, ou municipal. Uma lei tem que ser válida total. Isso as empresas terminam perdendo porque o Estado ou o município ali não segue o limite total da lei, que hoje é 4.800, permanecendo ali em 3.600 ou outros menores. Então, isso aí a gente tem que combater bastante para que o teto seja realmente o federal. E a consequência disso, Daniel, é que a gente perde a essência do projeto. Como que é o nome do imposto? Ele é simples nacional. E a partir do momento que nós temos que apurar os impostos federais pelo Simples e apurar os impostos estaduais e municipais por outro sistema, a gente pode citar aqui o ICMS, com débito e crédito, com substituição tributária, a partir deste momento deixa de ser simples. Então, nós não podemos perder as origens, a essência do projeto Simples, que foi um grande início, um grande pontapé inicial de uma reforma tributária. Se nós tivéssemos o Simples ampliado para todas as faixas de faturamento, nós teríamos aí sim uma reforma tributária eficaz, coisa que hoje nós estamos debatendo há anos, há décadas no Congresso e sem perspectiva de avanço. Então, obrigado, Chamum, pelos esclarecimentos. São alguns tópicos aí do acompanhamento do Congresso, o FENACON sempre de olho. E eu aproveito aqui para reforçar o convite de vocês seguirem as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Clica lá no sininho para ficar acompanhando as nossas notícias. Desejo um obrigado a vocês e até a próxima.